meus queridos. Estamos iniciando mais um trimestre da Escola Dominical. Meu nome é Jair Lopes, sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério Belém, ali no Parque Floresta 4. E estamos gravando esse vídeo para ajudar os irmãos da Escola Dominical aqui da nossa igreja, entendendo que a igreja está viva, a igreja não pode parar. Estamos, por alguns motivos, impedidos de cultuarmos, de irmos na igreja. Estamos gravando esse vídeo para que a gente possa continuar estudando a nossa escola dominical, tendo nas nossas aulas. Vai ser uma aula bem breve, só para a gente não perder o conteúdo da nossa escola dominical. Um breve resumo. E assim eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Gostaria muito também que os irmãos, a gente também já enviou a lição em PDF. Gostaria que os irmãos antes da aula pudessem estar lendo durante a semana, para que a gente possa simplesmente, nessas aulas, simplesmente aprimorar o nosso aprendizado. Amém? Esse trimestre, ele fala sobre tempo de conquista. Nós vamos tratar de um tema no livro de Josué. Isso nós vamos relatar o livro inteiro, estudar o livro inteiro de Josué, e vamos ter um grande aprendizado. Acredito que isso vai ser de grande benefício para as nossas vidas, entendendo que Josué foi um grande líder do povo de Israel. Amém? Na verdade, nós terminamos o trimestre, nós falamos sobre Jesus, o trimestre passado, e a última aula falou-se sobre a volta, sobre o arrebatamento da igreja, entendendo que esses sinais que estamos vivendo agora, tudo coopera para quê? Para que o arrebatamento da igreja aconteça. O livro de Josué é o 6º livro da Bíblia Sagrada e ele vai nos trazer lições importantes. Mas antes de entrarmos nisso, queria ler com os irmãos o texto de Josué que se encontra no capítulo 1, versículo 1 ao 6. E diz assim: Deus fala a Josué e anima. Versículo de número 1. E sucedeu, depois da morte de Josué, servo do Senhor, que falou o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não deixarei, nem te desampararei. Palavra gloriosa, né? Na verdade, antes de entrarmos no livro, nós precisamos entender o contexto onde o povo de Israel se encontrava. Na verdade, depois de 38 anos do deserto, nós encontramos o livro de Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco. E esse livro, na verdade, ele vai contar simplesmente um sermão de Moisés a uma nova geração. Que geração era essa? Era a geração que nasceu no deserto, é a geração que entraria na terra prometida, aquela geração onde que Deus falou: olha, simplesmente Josué e Caleb e os da idade de 20 anos para baixo que entrarão na terra de Canaã. Então essa era a geração que Moisés estava falando. O que Moisés estava fazendo? Moisés estava relatando ao povo os acontecimentos. Moisés começa a relatar das 10 pragas, Moisés começa a relatar ao povo de Israel, aquela nova geração, os milagres que aconteceram, como Deus fora com eles. E é importante que ele vai relatar acerca do maná, vai relatar da coluna de fogo, ele vai relatar da água. Então, assim, ele está trazendo, e além do mais, ele vai também falar acerca dos mandamentos, aquilo que Deus deixara para Israel, da necessidade de obedecer a Deus em todas as coisas. E eu fico observando isso, que quero abrir um parênteses aqui,
que aquela geração ela estava entrando na terra prometida. Só que uma parte da geração ficou para trás. E ficou para trás por quê? Porque murmurou, porque reclamou daquilo que Deus estava fazendo, porque faltou confiança em Deus. E eu quero abrir um parênteses para te dizer que nós estamos em momentos difíceis. Nós, na nossa caminhada cristã, nós estamos caminhando rumo ao céu. Todavia, nós precisamos entender que vamos passar adversidade, que vamos passar lutas, vamos passar por grandes desertos. Só que precisamos continuar acreditando, confiando em Deus. Amém? Feito essa introdução, eu gostaria de continuar a aula falando sobre Josué. De onde surgiu Josué? Quem que foi realmente Josué? Se nós observarmos em Números capítulo 27, versículo de número 18, depois de Deus ter dito para Moisés, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Ele está lá no alto do monte, ele enxerga a terra e Deus diz, Moisés, você não vai entrar. Você vai ver, mas você não vai entrar. Então Moisés pergunta para Deus, Deus, então como é que esse povo vai herdar essa terra? Como é que esse povo vai entrar nessa terra, Deus? Então o Senhor diz para Moisés, Moisés, vai, separa a Josué, filho de Nun. Ele vai fazer o povo conquistar, herdar a terra. Mas de onde vem esse nome Josué? Na verdade, Josué não tem por nome Josué. O nome de Josué é Oséias. Oséias recebeu o apelido de Josué, nome dado por Moisés. E o que me chama a atenção é que é essa questão do nome. Por quê? Porque Moisés, quando coloca esse apelido, Oséias significava salvação. Mas quando a gente observa isso, ele trocando o nome dele, colocando o nome dele de Josué, vai significar Senhor da salvação. Ele vai acrescentar algo a mais. O que me chama a atenção nisso é que Josué vai ser um tipo de Cristo. No Antigo Testamento, ele vai prefigurar Cristo. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai introduzir o povo na terra e fazer com que o povo, da maneiras, instrução para quê? Para que o povo consiga vencer os inimigos. E o que Jesus veio fazer? Jesus também veio trazer salvação. Jesus veio nos trazer o alcance do céu, veio nos religar a Deus e entendendo que nós também temos que vencer os nossos inimigos. O deserto acabou para Israel. Quando termina o livro de Deuteronômio, o deserto acabou. Eles estão da além do Jordão. Só que atravessar o Jordão, agora eles teriam um novo tipo de desafio. Qual seria esse desafio? Conquistas. Conquistar terras. Talvez a gente não consiga compreender isso, mas às vezes nós vivemos desertos. Mas o deserto não dura para sempre. O deserto acaba. E depois do deserto, às vezes vem vales. Às vezes vem guerra. Mas independente da dificuldade, nós precisamos continuar crendo, acreditando, confiando no Senhor. Quando nós lemos o texto, a palavra de orientação para Moisés é Moisés, não se aparte, no caso Josué, não se aparte do livro desta lei, observa ela, dia e noite, você medita nela, se orienta por ela. Então, para nós conquistarmos, para nós vencermos, vai a dica. Precisamos observar a palavra, tomar posse da palavra, viver na palavra, andar na palavra. Mas continuando, algo que me chama a atenção no versículo 1 do capítulo 1 de Josué é que Deus se trata com Moisés e vai dizer, o meu servo Moisés é morto. Espera ainda, Moisés morreu, mas Deus continua dizendo, o meu servo.
Mais uma vez eu vejo um Deus que não faz acepção de pessoas. Um Deus que sabe como tratar pessoas. Um Deus que sabe como tratar liderança. Embora o período de Moisés havia acabado, mas Deus continuava tratando ele como servo. Ele não descarta ninguém. Agora, o que era o papel de Josué? Josué assume a liderança. Deus vai ser com ele. Então o que Josué tinha que fazer? Observar a lei. Josué observa tudo aquilo que Moisés havia deixado e tem que seguir conforme Moisés havia falado. Aí eu entendo uma coisa. Por que muitas das vezes as coisas não dão certo na nossa vida? Por que muitas das vezes a gente tenta fazer algo, a gente trabalha em prol de algo e as coisas não dão certo? Porque muitas das vezes nós esquecemos de observar a palavra de Deus. Muitas das vezes nós esquecemos de nos orientar pela palavra. Nós tomamos decisões nossas, planos nossos, esquecemos de buscar a orientação do nosso Deus. E as coisas às vezes acabam não dando certo. Às vezes as pessoas se pegam na questão da promessa. Ah não, eu tenho promessa e vai dar certo. Eu quero te chamar a atenção para o seguinte. Tem muita gente que tem promessa morando na rua. Tem muita gente que tem promessa com vida destruída. Tem muita gente que tem promessa e está no meio das drogas. A promessa vai se cumprir? Só Deus sabe. Não adianta ter promessa e não ter obediência. A palavra para Josué era obediência. O foco do livro de Josué é fé e obediência. Nós precisamos entender isso, que a promessa ela não te dá garantia de nada se você não obedecer, que é mais o caso do que Saul. Saul foi ungido, foi separado, mas não obedeceu. E quando ele não obedeceu, o que acontece com ele? Ele se perde. Ele é rejeitado. Porque tinha promessa, mas não andou em obediência. Então o foco do livro de Josué anda em obediência. Na verdade, assim, se nós observarmos outro relato, que Deus vai falar para Josué, faz conforme eu ordenei a Moisés. Moisés havia deixado um legado. Moisés havia deixado alguns princípios que Deus deu. E nós, essa nossa geração, nós não podemos desprezar aquilo que os nossos pais na fé conquistaram. Aquilo que os nossos pais na fé, com sangue, com luta, trouxeram para a igreja. E nós vemos muitas das vezes hoje uma geração que quer desprezar os costumes antigos, uma geração que quer desprezar alguns preceitos e costumes que foram colocados, que foram trazidos para a igreja à custa de lutas. E nós não podemos desprezar isso. O mandado para Josué é: conforme eu falei com Moisés. Deus só vai ser com Josué se ele obedecer e fazer igual. Se nós observarmos a lição, ela vai trazer a questão do livro, e essa lição ela tem um caráter introdutório, e o que precisa se fazer é o quê? Entender o que aconteceu no livro de Josué. O livro de Josué, ele vai contar as vitórias, as conquistas que Israel teve nesse período. Esse livro foi escrito mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. Quem escreveu esse livro? O próprio Josué. Ressalva, na verdade, só o finalzinho do capítulo de número 24 de Josué, que na verdade não foi Josué que escreveu, não se fala do escritor, mas vai falar-se sobre a morte de Josué juntamente com o sacerdote.
E o que acontece? Então alguém relata, a Bíblia não fala quem relata, mas praticamente todo o livro de Josué, ele foi escrito pelo próprio Josué. O interessante é que Josué, ao relatar o seu livro, ao falar das conquistas, das vitórias, das pelejas, ele vai trazer também derrotas, momentos difíceis em que Israel passou nesse período. E me chama a atenção nisso. Mais uma vez eu vejo a inspiração divina da Bíblia ou do livro de Josué. Porque se fosse um livro de inspiração humana, na verdade não ressaltaria as percas, não ressaltaria os momentos difíceis. O homem, quando vai escrever, normalmente ele costuma colocar os seus grandes feitos, os seus grandes acontecimentos a seu auge. Não relata os seus momentos de dor, de dificuldade. Mas a inspiração, quando o Espírito Santo vai inspirar, quando ele vai trazer essa inspiração para Josué, ele relata todos os momentos difíceis, inclusive um momento em que Israel vai enfrentar a cidade de Ai e perde. E eu aprendo alguma coisa aqui. Na verdade, nós estamos em guerra e às vezes nós perdemos batalha. Às vezes nós passamos momentos difíceis. Mas independente da batalha que você estiver enfrentando, a guerra que você está enfrentando, às vezes você pode ter perdido uma batalha, mas a guerra está pela frente ainda. Você pode ter perdido uma batalha, mas a guerra você não perdeu ainda. Deus está com você. No momento em que Josué viu que o povo havia perdido, qual foi o posicionamento? Buscar a Deus novamente e ver aonde estava errado. Eu quero abrir um parênteses para você que está nos ouvindo, para que você entenda, talvez você diante da guerra perdeu uma batalha, perdeu uma situação, mas busque a orientação de Deus para saber Deus aonde está errado. Deus, aonde tenho falhado. Porque assim você vai conseguir se refazer e vencer esta guerra. Então, esse livro ele foi escrito e se a gente observar esse espaço, essa terra de Canaã, esse espaço de Canaã que Deus fala, é um espaço não tão grande. Essa terra de Israel, melhor dizendo, ela pode ser colocada dentro de vários estados do Brasil. Tem vários estados no Brasil que são maiores do que esse tamanho de terra. Na verdade, é um espaço de 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura. Então é uma terra pequena. Mas esse pedaço de terra, esse pequeno pedaço de terra, tem uma das melhores economias, ou diria, possui uma das maiores economias mundiais. É esse pequeno pedaço de terra que tem um alto desenvolvimento de tecnologia tão grande, superando a muitos países no mundo. O tamanho da tecnologia que sai de Israel, que é exportada, que é mandada para o mundo, ela é enorme. Por quê? Porque é um território onde Deus abençoou, é um território onde Deus escolheu aquele lugar para que Israel habitasse, é uma terra habitada. Por isso que todo mundo olha para aquele espaço de terra, e é uma luta, uma briga por aquele espaço de terra. Mas ali é a nação de Israel, ali foi Deus quem deu. Eu fico observando que depois de Josué, nós vamos ver durante esse trimestre, depois de Josué ter conquistado tudo aquilo, todo aquele território, Israel, por algum tempo, por algum momento, Israel vai se perder, vai se desviar dos caminhos do Senhor e vai ser feito ali escravo e vai ser retirado da terra. Como, por exemplo, o cativeiro babilônico, 70 anos Israel foi retirado, depois retornaram. Mas num outro período, nós vamos ver isso para frente, num outro período Israel também é arrancado da terra.
e parece que a nação de Israel se desfez, mas Isaías vai profetizar no capítulo de número 60, versículo de número 8, ele vai dizer: quem são esses que vêm voando como pombas sobre as suas janelas? Ele está falando da glória futura de Israel, mas também está relatando um acontecimento histórico, que embora Israel foi desfeito, foi levado cativo, estrangeiro para vários lugares, houve o ano em que Israel foi restituído e cumpriu-se a profecia de Isaías capítulo 60, versículo 8, que quem são esses que vem voando como pombas sobre as suas janelas? Era Israel voltando de avião, vindo das terras estrangeiras e sendo constituída uma nação. Por quê? Porque foi Deus que constituiu aquele povo, foi Deus que constituiu aquela nação. Amém? Glória a Deus. Nós estamos numa aula de escola dominical, mas a presença de Deus, ela é gloriosa. O Espírito Santo tem nos inspirado, tem nos direcionado, e eu creio que Ele também está falando aí com você, te instruindo. E eu sinto a presença gloriosa dele neste lugar. Quando nós olhamos para o propósito do livro, a gente vai entender que o livro sendo escrito demonstrando todas as conquistas, mas nós aprendemos uma coisa aqui, é que foi o braço de Deus que fez tudo, porque foi o braço de Deus que arrancou Israel da terra do Egito, levou para o deserto, e quando eles estão no deserto, é o braço de Deus que sustentou eles ali, mandando maná, aquecendo do frio à noite, dando sombra através da nuvem durante o dia. E quando eles vão entrar na terra prometida, lá a terra tem gigantes, mas é o braço de Deus que vai fazer, que vai desfazer os inimigos que estavam na terra. O braço de Deus, a mão de Deus era com eles. Nós vivemos momentos de guerra, mas nós precisamos entender que o braço de Deus, que a mão de Deus está conosco. Nós estamos de pé, mas é a mão de Deus que tem nos sustentado. Nós estamos de pé, nós temos conquistado vitória, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos mais que vencedores, mas é a mão de Deus que tem sido em nosso favor. Se não for o Senhor que estiver conosco, ora diga a Israel, o inimigo teria nos consumido vivo. Mas todavia nós continuamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado. As vitórias que nós temos obtido em casa, as vitórias que nós temos obtido no trabalho, as vitórias que nós temos obtido onde andamos, onde passamos, não é pela nossa própria força, não é pelo nosso próprio braço, é Deus que tem nos sustentado, é Deus que tem sido conosco. Amém? Eu quero concluir essa lição nesta manhã. Deus esteve com Israel, Deus foi com Josué. E eu quero concluir falando sobre a necessidade de andarmos conforme a palavra. Se nós observarmos aqui, versículo de número 7 do capítulo 1 de Josué vai dizer: então somente esforça e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei. Você que nos ouve através desse vídeo, eu quero te lembrar de uma coisa. Jovem, você quer ser feliz? Observa a lei. Ouvinte da palavra do Senhor, observe a lei. Salmo de número 1 vai falar sobre a observância, sobre meditar na lei do Senhor, e você será feliz. Quer ser feliz? A receita é essa: observa a lei do Senhor. Josué só teve êxito porque observou a lei do Senhor.
chegou um momento da história de Israel onde Josué estava liderando e o povo começou a errar, o povo começou a pecar. Josué chamou todo o povo e diz: olha, Deus, assim é o estatuto do Senhor. Quem quer seguir ao Senhor, sirva. Todavia, quem não quiser, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Ele, embora o povo não quisesse, talvez alguns não quisessem mais observar a lei, ele estava dizendo: ei, eu e a minha casa, vocês podem abandonar, mas eu e minha casa, nós continuaremos seguindo, servindo ao Senhor. E o povo se levantou e fez novamente um concerto com Deus e entendeu a necessidade de observar a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Quer ter êxito? Quer ser abençoado? Anda pela palavra. Observa a palavra. Amém? Sou grato a Deus por esses minutos que nós passamos juntos, falando um pouco dessa introdução. Hoje só foi uma introdução acerca do livro de Josué, mas eu sou grato a Deus por você que nos ouviu nesse momento, nesse vídeo. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue prosperando a tua caminhada, continue observando a palavra. Eu quero orar pela sua vida. Soberano e Altíssimo Deus, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pois o Senhor é um Deus que sustenta o Teu povo. A Tua palavra nos ensina que aqueles que confiam em Ti, eles não serão confundidos. Pai, abençoa os ouvintes da Tua palavra nesta manhã, ó Deus. Sê com eles, Pai, que nenhum deles venha se perder pelo deserto, que diante das conquistas, que diante das lutas que vierem, Pai, a Sua mão possa estar com eles. Abençoa a cada família, abençoa o Teu povo. Essa é a nossa oração. Assim nós te agradecemos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima.